Diz assim a palavra do Senhor: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque alguns querem andar muito depressa, outros andam mais devagar. Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir e brotar, e dar semente ao semeador e pão ao que come, e agora todos, assim será a minha palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a enviei. Amém. Obrigado. Podem sentar? Deixem-me começar por contar-vos uma história, e mais à frente vão entender a razão de ser desta história. Conta-se que um rei tinha um criado, um servo, que era o seu servo favorito. E este servo do rei era um homem muito crente em Deus, e ele andava sempre a dizer: ó rei, não desanimes, porque Deus faz tudo perfeito, Deus nunca erra. E andava, de vez em quando, qualquer coisa, andava a dizer isto. E o rei não ligava muito. Um dia, ele foi com o seu servo caçar, e entraram dentro da floresta, e caçaram, como tinham ido muitas vezes fazer anteriormente, e a certa altura houve um animal selvagem que estavam a caçar, e o animal investiu contra o rei. E o servo foi rapidamente em socorro do rei e matou o animal, mas não conseguiu impedir que o animal ferisse o rei. E por causa disso, o rei perdeu um dos dedos da mão. Portanto, salvou-se, mas ficou sem um dedo. Quando chegaram ao palácio, quando voltaram ao palácio, o rei furioso disse ao servo: se Deus fosse bom, como tu andas sempre a dizer, eu não tinha perdido um dedo. E o servo respondeu: apesar de tudo, Deus é bom e nunca erra. Bom, o rei ficou indignado com esta resposta. E o que é que ele fez? Mandou que ele fosse imediatamente preso. Mandou o seu servo favorito para a cadeia, para os calabouços. Mas o servo continuou a dizer: Deus é bom e nunca falha. Deus é bom e perfeito e nunca erra. Mais tarde, passado algum tempo, depois dele estar mais curado, o rei voltou à floresta para caçar. E havia lá uma tribo de selvagens que costumavam sacrificar seres humanos, não é? Então apanharam-no e prepararam-no para o sacrifício. E portanto já estavam todos feitos para apresentar aquele homem, que era o rei, em sacrifício aos seus deuses. E depois, quando foram ver melhor, perceberam que lhe faltava um dedo. Então conferenciaram lá os chefes, os anciãos, entre eles, e acabaram por desistir de o sacrificar. Porque eles pensaram: não, nós não podemos sacrificá-lo, não está em condições. E mandaram-no de sair, mandaram-no embora. E ele perguntou: mas porquê é que não me sacrificaram? E eles disseram: olha, nós só sacrificamos aos nossos deuses seres humanos, homens, que estejam completos. E tu falta-te um dedo, portanto, não estás completo, não serves. E mandaram um homem embora. O homem, quando chegou ao palácio, de regresso, mandou libertar o seu servo favorito, que tinha mandado prender anteriormente. E disse-lhe assim: realmente, Deus foi muito bom para mim. Quase fui morto, mas por falta de um dedo fui libertado. E o servo voltou a dizer: é o que eu digo, Deus é bom, é perfeito e faz tudo bem. Então o rei perguntou, curioso, e não estava convencido. E perguntou: mas então, se Deus é tão bom, porque é que permitiu que eu te colocasse na prisão? O rei: é simples, porque se eu tivesse ido contigo, tinham-me sacrificado a mim, porque eu tenho os dedos todos. Deus é bom, é perfeito e nunca erra. O texto de Isaías que nós acabámos de ler refere um período em que o povo estava a passar
a enfrentar algumas dificuldades. Mas esta mensagem que nós lemos é uma mensagem de esperança, mostrando que apesar do sofrimento, Deus tem um plano maior e a sua sabedoria é infinita. Amém? A sua sabedoria é infinita e o plano de Deus é mais alto do que os nossos planos. O ser humano define-se essencialmente por três coisas: os sentimentos ou as emoções, os pensamentos e as ações ou atitudes. São estas três coisas, digamos assim, que marcam mais o ser humano: os sentimentos, os pensamentos e as ações. Mas a maior parte das vezes, os nossos sentimentos decorrem dos nossos pensamentos. Ou então decorrem das nossas ações, das nossas atitudes, ou então das atitudes dos outros que estão à nossa volta. Então, digamos que esses sentimentos têm a ver com os pensamentos e têm a ver com as atitudes. E nós podemos dizer, por exemplo, quem se sente, eu vou falar de alguns pensamentos, e é uma lista interminável. Quem se sente triste? Quem se sente revoltado? Quem se sente indignado? Quem se sente motivado? Quem está esperançoso? Quem está desanimado? Quem está envergonhado? Quem se sente desprezado? Quem se sente perdido? Quem se sente desamparado? Quem se sente confortado? Quem se sente entusiasmado? Quem se sente ignorado? Quem se sente humilhado? Quem se sente elogiado? E podíamos ir por aí fora, estamos aqui a manhã inteira a falar de sentimentos. Estas pessoas que têm estes sentimentos é porque os seus pensamentos os levam a isso, ou as suas atitudes, ou as atitudes dos outros para com eles, que estimulam tais sentimentos. Portanto, o essencial não são os sentimentos. O essencial são os nossos pensamentos, que tantas vezes nos enganam e nos atraiçoam, e as nossas atitudes. Então o profeta Isaías está aqui a desafiar o antigo Israel a mudar o seu estilo de vida. Ele diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Mas para que é que ele está a fazer este desafio? Para que as pessoas possam alinhar o seu estilo de vida com Deus. Por isso não fala em sentimentos, mas fala apenas em pensamentos e em caminhos, isto é, em ações, em atitudes, em decisões. Pensamentos e caminhos. Então a primeira coisa que eu gostaria de dizer esta manhã é que, por muito bons que sejam os meus pensamentos, os de Deus são sempre melhores. Nós podemos ter pensamentos fantásticos. Nós podemos ser muito inteligentes, muito deduzir muito bem as coisas, poder raciocinar muito bem, sermos muito espertos, muito inteligentes, mas os pensamentos de Deus são sempre melhores. Porquê? Porque Deus não pensa como nós. Ele tem o quadro todo. Nós só temos assim. Nós movemos dentro de um quadro de referências que é a nossa vida, que é limitado, mas Deus tem o quadro todo, tem o panorama todo completo. Ele não está condicionado pelo tempo, nem está condicionado pelo espaço, porque Ele é o Criador do tempo e do espaço. Ninguém aqui pode dizer que conhece o futuro, nenhuma pessoa pode dizer que conhece o futuro. Nós não conhecemos o futuro. E por isso é que há muita gente que vai ler os horóscopos, não é? Ou vai à bruxa, ou ao ocultismo, a práticas ocultas, tentar saber o que é que vai acontecer, porque sentem necessidade, sentem que não têm o quadro todo, estão limitados pelo tempo. Mas tudo isso são trafolhices, porque ninguém conhece o tempo, o futuro, a não ser Deus. Também, muitas vezes, nós não conhecemos o que está a acontecer. Há coisas que estão a acontecer que nós não conhecemos. Você pode ter as televisões todas a cabo, pode ter internet, pode ter redes sociais, pode ter o que quiser, mas há coisas que acontecem no mundo que nós não conhecemos.
Às vezes há coisas que acontecem no mundo com pessoas da família desta pessoa, ou que têm a ver com esta pessoa, e que ela não tem conhecimento. E às vezes não tem conhecimento, nunca tem conhecimento na vida. É? Às vezes, não vêm às vezes pessoas que foram separados em crianças ou à nascença, e ao fim de 40, 50 anos conseguem encontrar-se e descobrir que afinal tinha um irmão, tinha uma irmã e não sabia nada dele. Nós não sabemos tudo o que acontece. Olha, há um caso que está documentado durante a Segunda Guerra Mundial, na chamada Guerra do Pacífico, especialmente entre os japoneses e os americanos. Os japoneses foram os últimos a render-se. Primeiro renderam-se os alemães, mas os japoneses ainda continuaram a guerra no Pacífico. E depois, só quando os americanos foram a lançar as 2 bombas sobre Hiroshima e Nagasaki, é que eles se renderam. Entretanto, os exércitos japoneses estavam espalhados um pouco pelas ilhas e por todas aquelas regiões do Indo-Pacífico. E houve um soldado japonês que estava na selva, fugiu, internou-se na selva e ele não sabia que a guerra tinha acabado. E aquele homem passou 30 anos na selva a comer raízes, a sobreviver, a pensar que a guerra ainda estava a decorrer. Ele perdeu a noção do tempo. Ele não tinha relógio, não tinha nada. Ele perdeu a noção do tempo. E 30 anos depois, aquele homem aparece. 30 anos depois da guerra ter terminado. Nós não sabemos o que está a acontecer. Não sabemos tudo o que está a acontecer. Mas Deus sabe. Então, é importante nós confiarmos em Deus. Deus diz aqui para nós abandonarmos os nossos pensamentos e adotarmos os dele. Diz assim: deixe o homem maligno nos seus pensamentos. O homem maligno é aquele que está a praticar o mal. Às vezes podemos ver esta palavra e pensar: eu não sou maligno. Não, é quem está a praticar o mal, a pensar o mal, a fazer o mal, a desejar o mal. Esse está, portanto, é chamado homem maligno. Deixe os seus pensamentos. Há um desafio de Deus para nós abandonarmos os nossos pensamentos e trocarmos pelos pensamentos dele. Ou seja, nós alinharmos os nossos pensamentos com os de Deus. E para isso precisamos ter comunhão com ele, para poder entender aquilo que ele pensa a cada momento. E por isso Paulo dizia aos Romanos: não vos conformeis com este mundo. Os nossos pensamentos são conformados com este mundo normalmente. Nós pensamos em função das circunstâncias, em função daquilo que está à nossa volta, daquilo que nós sabemos que está a acontecer. Há muita coisa que não sabemos que está a acontecer, mas essas não nos influem, os nossos pensamentos. Os nossos pensamentos são influenciados por aquilo que nós sabemos que está a acontecer, mas são pensamentos que são, digamos, que não são os pensamentos de Deus. Não vos conformeis com este mundo, mas transformais pela renovação do vosso pensamento, isto é, do vosso entendimento. E Paulo dizia aos Coríntios que o homem natural não compreende as coisas do Espírito, que lhe parecem loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente, mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que o possa instruir? Mas nós temos a mente de Cristo. Chama-se isto de mentalidade cristã. Ou seja, treinarmos a nossa mente para pensarmos como Jesus pensaria. E Deus diz para nós mudarmos os nossos pensamentos, porque há muita gente derrotada por pensamentos negativos por aí. No mundo, mas às vezes também na igreja. E alguns até adoecem mentalmente por causa da pressão dos pensamentos negativos. Não é? E às vezes tornam-se obsessivos, tornam-se doentios. Mas mesmo que não se tornem doentios, a pessoa é influenciada por aqueles pensamentos negativos. E Deus está a dizer: deixa isso, deixa esses pensamentos. Os meus pensamentos são mais altos do que esses pensamentos. Então, quando nós temos pensamentos negativos, era bom que nos lembrássemos deste texto e lembrássemos que Deus está-nos a convidar a abandonar os nossos pensamentos, especialmente os pensamentos negativos, e olhar para cima. Como dizia o salmista: e levo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra. Amém. Por outro lado, por muito bons que sejam os meus caminhos,
Os de Deus são sempre, sempre, sempre melhores. Sempre melhores. A maneira como Deus age é sempre melhor. Deus sabe sempre o que faz, como dizia o servo na história do rei. Deus não age como nós. Ele tem o quadro todo, Ele tem uma cosmovisão perfeita. E mais uma vez Ele não está condicionado nem pelo tempo, nem pelo espaço. Porque foi Ele que criou o tempo e o espaço. O Deus que abriu o Mar Vermelho é o Deus que conhece os melhores caminhos. Irmãos, o que é que aconteceu com o povo hebreu? Chegaram à beira do mar e pensaram, estamos fritos. Vamos morrer aqui todos. Eles disseram, vamos morrer aqui todos. Porque em frente temos o mar. Não podemos caminhar sobre o mar. Atrás está o exército de Faraó. Vamos ser massacrados. Em último caso, vamos ser levados outra vez para o cativeiro. Mas em princípio, como o Faraó está zangado connosco, vamos ser massacrados. E o que é que Deus fez? Deus abriu um caminho onde não havia caminho. E portanto o nosso Deus é aquele que abre caminhos onde nós não os vemos, porque eles não existem. Normalmente nós andamos por caminhos que alguém já fez. Quando no campo, porque é que aparecem aqueles caminhos? Porque as pessoas começaram a passar por ali, um dia, 2 dias, 3 dias, e aquilo depois a erva deixou de crescer e tornou-se um caminho. E as pessoas, aqui um caminho que bom, e vão por ali. Mas se não houver caminho, há sítios onde nós não podemos fazer caminho. Não podemos fazer caminho em cima do mar. Não podemos fazer caminho numa montanha. Uma montanha muito alta. Há sítios onde nós não podemos fazer o caminho. Há locais onde é impossível ao ser humano fazer caminho. Mas Deus abre um caminho onde Ele não há. E mais uma vez Deus diz que para abandonarmos os nossos caminhos, deixe o ímpio o seu caminho. Mais uma vez, ímpio não quer dizer uma pessoa que não tem fé, é uma pessoa que não é piedosa. Amém? É uma pessoa que não usa de misericórdia, piedade, misericórdia, de compaixão. É uma pessoa ímpia. Deixe o ímpio o seu caminho. E Deus diz para adotarmos os caminhos dele, porque os caminhos dele são perfeitos. Mas como é que nós podemos fazer isso? Abandonar os nossos pensamentos em troca dos de Deus, abandonar os nossos caminhos em troca dos de Deus. É preciso fazer uma coisa, negar-nos a nós mesmos. Eu não sei se vocês já ouviram falar daquelas pessoas que dão um rim para uma pessoa de família. Tem uma falência renal e, portanto, podem morrer, não é? E então alguém se dispõe da família a fazer uma operação, tirar um rim para ser colocado naquela pessoa que tem necessidade. Algum de vocês já deu um rim a alguém? Algum de vocês recebeu um rim de alguém? Se conhecem alguém que já tenha dado ou recebido um rim? Pois é, Deus não pede que você dê um rim. Deus não pede que você tire um rim. Deus apenas pede que nós nos neguemos a nós mesmos. Os nossos pensamentos para adotarmos os dele, os nossos caminhos para adotarmos os dele. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e toma cada dia a sua cruz e siga-me. Amém? Deus diz para mudarmos os nossos caminhos, porque há muita gente derrotada por repetir os mesmos erros, por andar nos mesmos caminhos. E quem anda nos mesmos caminhos vai ter aos mesmos locais. Vai ter ao mesmo destino. E Deus é aquele que abre caminhos novos para um outro destino que nós não imaginamos, que nós nos nossos pensamentos, nas nossas esperteza, na nossa inteligência, não descobrimos ainda que existe e que é possível ir lá. Há muita gente derrotada por causa dos seus erros, mas que continua a repetir os mesmos caminhos e vai chegar aos mesmos locais, às mesmas desilusões, às mesmas falências, digamos assim. E sabe, a mudança de local, a mudança de geografia, não é a solução. Há algum tempo eu estava a falar com uma pessoa e estava a dizer, você tem um problema. Tem um problema chamado álcool. E depois os outros problemas que tem derivam desse.
na minha maneira de ver. Portanto, você pode ir para a Cochinchina, pode mudar-se para outra cidade, para outro país, de outro continente. Se não resolver esse problema vai atrás de si. E onde quer que esteja vai ter esse mesmo problema. Você tem que atacar o problema agora e resolvê-lo e matá-lo. Amém? Não é mudar a geografia que resolve os nossos problemas. Não é mudarmos daqui para ali que... eu preciso mudar de ares. Está bem, ok. Mas isso não vai resolver um problema. Vai-lhe dar uma inspiração, se calhar, durante algum tempo, mas se o problema persiste, o problema vai com a pessoa. Os meus pensamentos podem até parecer-me bons, mas não são os pensamentos dele. Os meus caminhos podem até parecer muito bons, mas não são os caminhos dele. E era bom que nós entendêssemos de uma vez que temos que trocar os nossos pensamentos, os nossos caminhos pelos caminhos de Deus, pelos pensamentos de Deus, porque só ficamos a ganhar, porque Deus faz tudo bem e nunca erra. Como dizia o servo do rei. Houve um homem na Índia que se converteu ao Evangelho. Ele era hindu, converteu-se ao Evangelho, tornou-se um cristão, um homem de Deus tremendo, tornou-se um missionário e foi, tenho ali a fotografia dele, vamos passar, chamado Sadhu Sundar Singh. Este homem tornou-se um missionário e foi até às comunidades que viviam nos Himalaias e até acabou por falecer lá. E eu era muito miúdo e lembro-me perfeitamente que houve um livro traduzido em português, que eu não encontrei agora, nunca mais consegui encontrar. Deve ser um livro traduzido do inglês, porque ele escrevia em inglês, chamado Em Meus Passos que Faria Jesus. Ou seja, em que ele dizia, se Jesus estivesse no meu lugar, como é que ele ia agir? O que é que ele ia fazer? E isso é um desafio que nós temos todos os dias perante nós. Se Jesus estivesse no meu lugar, o que é que ele ia fazer? E talvez fosse um bom mote para nós termos também. No meu lugar, o que é que Jesus faria? No meu lugar, o que é que Jesus pensaria? Fizeram-me isto assim, assim, então agora vou vingar-me. Esse é o pensamento humano. Mas os pensamentos de Deus não são esses. Isso é entregue a Deus. Deus é que lida com isso, não somos nós. A visão de Deus sobre a vida é muito mais ampla do que a nossa. Muitas vezes nós sentimos frustrados quando as nossas expectativas não se alinham com a realidade. Olha uma coisa, sabem uma coisa que eu aprendi ao longo da vida, irmãos? Foi baixar as minhas expectativas nas outras pessoas. Às vezes nós vemos uma pessoa com muitos talentos, com muitos dons, e ficamos assim, epá, que fantástico, esta pessoa pode ser isto, pode ser aquilo, pode fazer isto, pode fazer aquilo, epá, que fantástico. Mas depois a pessoa não corresponde. Pode ter montes de talentos, montes de dons, mas não tem o espírito de servo, não tem o desejo de servir, não tem o desejo de os pôr em prática. Para que é que serve ter tantos talentos? Para que é que serve ter tantos dons? E nós, especialmente quem está em liderança, fica normalmente frustrado. Quando encontramos pessoas assim, dizemos, esta pessoa podia ser uma bênção tremenda na igreja. Esta pessoa podia dar um contributo fantástico. E depois não vemos isso acontecer. Então, eu aprendi a baixar as expectativas sobre as pessoas. E depois, à medida que as pessoas provem, então começar a criar novas expectativas. Este texto ensina que a sabedoria de Deus transcende o nosso entendimento limitado da vida e das coisas. Nós, seres humanos, temos um entendimento limitado da vida e das coisas. E muitas vezes movemos-nos por coisas, no desconhecimento de outras coisas, que se nós conhecêssemos, não agíamos assim. Mas Deus conhece o quadro todo. Ele tem o plano todo. Ele tem a cosmovisão completa, digamos assim. Este ensino do profeta Isaías fortalece a nossa fé. Compreender que Deus tem um plano maior que nos ajuda a confiar, mesmo quando as coisas parecem confusas. Somos incentivados a buscar a sua orientação em vez de depender apenas do nosso entendimento. Podemos confiar mesmo quando não entendemos. Podemos confiar mesmo quando não entendemos.
Isto é difícil, eu sei que é difícil, mas só se vai lá pela fé. Confiar, mesmo quando não entendemos. E essa confiança é essencial para a nossa jornada espiritual. Este texto é um convite para abrirmos mão do nosso controle e aceitarmos o plano de Deus na nossa vida. Tentarmos saber, Senhor, qual é o teu propósito para a minha vida. Como disse Einstein, Deus não joga aos dados. Isto é, não conta com a sorte. Ele tem o futuro, o controle do futuro nas suas mãos. João diz lá, palavras de Jesus: o que eu faço, não o sabes tu agora, mas um dia vais entender. E nós temos tanta dificuldade em lidar com isto. Nós queremos saber tudo, mesmo sabendo que somos limitados, como dizia o filósofo grego, só sei que nada sei. Quem tem mais conhecimentos na vida, quem é verdadeiramente sábio, tem consciência da sua ignorância, da sua profunda ignorância. Há muita coisa para saber que ele não sabe. Mas o ignorante pensa que sabe tudo. Eu tinha uma tia assim, que era analfabeta. Ela achava que sabia tudo e nem ler sabia. Nós temos muita dificuldade. Nós não queremos perder o controle. Muita dificuldade em acreditar que eu sei tão pouco. Eu sei em parte. O que Deus faz eu agora não sei. Mas um dia vou saber. Quando o outro ficou sem o dedo, ficou furioso, mandou o outro para a cadeia por ele estar a dizer Deus faz tudo perfeito, não sei o quê. Afinal Deus tinha razão. Confiemos inteiramente no nosso Deus. Confia no Senhor e faz o bem, diz o salmista. Habitarás a terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor e te concederá os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor. Diga comigo, entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e Ele o fará. E Ele fará o quê? Ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu juízo como o meio-dia. Descansa no Senhor. Isto é a mensagem do salmista. Então essa é a mensagem que nós temos que receber no nosso coração e dizer, não, eu tenho que mudar a minha forma de pensar. Eu tenho que ter uma mentalidade cristã, eu tenho que ter a mente de Cristo. Eu tenho que mudar a minha forma de agir, as minhas decisões, as minhas ações, as minhas atitudes, porque eu tenho que agir como Jesus. Nos meus passos, o que é que Jesus faria? No meu lugar, o que é que Jesus faria? Isto é um desafio? É um desafio. Isto é fácil? Não é fácil. Nem sempre é fácil. É possível? É. Como é que nós conseguimos? Através da nossa decisão e da nossa fé. Vamos ficar em pé. Senhor nosso Deus e Pai, esta manhã nós te agradecemos, Senhor, porque Tu és um Deus fiel. Porque Tu és um Deus que pensas além daquilo que nós pensamos. E que ages além daquilo que nós sabemos agir, Senhor. Dá-nos esta graça, esta sabedoria, Senhor. Ó Deus, para que o Espírito Santo nos possa guiar a pensarmos como Tu pensas, Senhor, e a agirmos como Tu ages, Senhor. Ó Deus, não permitas que nós possamos tomar decisões e pedir que depois venhas pôr o carimbo, Senhor. Não, mas pelo contrário, nós tentarmos conhecer a Tua mente, o Teu propósito, Senhor, para a nossa vida, para o nosso ministério, para a nossa família, Senhor, para o nosso universo, Senhor, que está onde nós nos movemos, Senhor, e depois poder agir em conformidade, Senhor, com aquilo que é o Teu propósito. Dá-nos graça, dá-nos coragem, dá-nos sabedoria, Senhor, para que nós possamos, pela fé, agir desta maneira e crescermos na graça, no conhecimento de Jesus Cristo, ó Pai, e podermos ver a manifestação da Tua glória na nossa vida. Em nome de Jesus, assim seja. Amém. Amém.